Ouvir a palavra, queridos. Você que está em casa, prepare-se para ouvir a palavra de Deus. Espero que o Senhor pegue você. A palavra, ela é uma vitamina para a alma. Tem uma história que, já antiga, né? De um rapazinho que estava na escola e o professor era ateu. E o professor sempre ironizava a fé do menino. E o professor falava assim para ele: ah, você é crente, não é? E ele dizia: sim, professor, sou crente. Então, eu duvido que você se lembre o que você ouviu na igreja há 2 semanas atrás. Aí o menininho pensava: realmente eu não me lembro. Tá vendo? Para que você vai à igreja? Você nem lembra. Eu duvido que você lembre o que você ouviu há 1 semana atrás, que o seu pastor pregou. Me conta aí o que ele pregou em detalhes. E o menininho pensava: professor, realmente eu não me lembro. Aí o menininho parou e pensou, porque todo menino de Deus é um menino inteligente. E ele falou assim para o professor: ei, professor, você se lembra o que você comeu no almoço de quarta-feira retrasada? E o professor disse: eu não me lembro. E o que você comeu domingo? Você se lembra? Retrasado? Também não me lembro. Aí o menino disse: pois bem, o senhor não se lembra, mas aquela comida que o senhor não se lembra, ela alimentou o senhor. Ela deu nutriente para o senhor. Ela deu vitamina para o senhor. Ela matou a fome do senhor. Ela fez o senhor sobreviver, não fez? E ele disse: sim, fez. Então, pois bem, eu não me lembro da palavra, mas aquela palavra que eu ouvi, ela me sustentou, ela me alimentou, ela me nutriu, ela me colocou vitamina. Então, calha a sua boca, professor. Aí fui eu que disse, tá bom? Não foi o menino, não. Fui eu, professor. Fui eu que disse. Atos capítulo 21, verso 36. Então não importa se você vai lembrar por muito tempo desta palavra, mas ela é o pão do dia. É o pão de hoje. É a vitamina de hoje, a resposta de hoje. Amém? Atos 21, 36 diz assim: a multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Que viagem! E Paulo respondeu: não sou egípcio, coisa nenhuma, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Curve sua cabeça. Espírito Santo, essa é a comida do dia, é o pão do dia. O Senhor sabe o que a gente não sabe, o Senhor ouve o que a gente não ouve, o Senhor vê o que a gente não vê. E isso me dá uma tranquilidade enorme. Meu coração fica no ritmo certo, a minha cabeça fica leve. O diabo sabe que perdeu, porque a tua palavra, ela é uma espada que penetra a minha alma, até a medula, Senhor. É uma espada que me dá direção. Fala conosco nesta manhã, os que estão aqui, os que estão online. Cobre-nos com teu sangue, pelo poder da tua palavra. Amém. O capítulo 21 de Atos é um capítulo muito importante. Paulo está indo em direção a Jerusalém. Ele vê e mostra no capítulo 21 toda uma jornada. Ele sai de Mileto vai para Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolomaida e chega em Cesareia. E de Cesareia, finalmente ele chega em Jerusalém. E nessa jornada de várias cidades indo em direção a Jerusalém, o apóstolo Paulo sabe que não é um caminho fácil, porque em Jerusalém está um burburinho, uma confusão, boatos. E nesse caminho, ele recebe palavras proféticas, alertando sobre o perigo de ir para Jerusalém. Ele vai receber, tanto em Ágabo, quanto em Tiro, tanto em Cesareia, palavras proféticas dizendo: olha, não vá para Jerusalém, porque o chicote vai estralar lá. Jerusalém estava uma confusão, gritaria, bagunça, mal entendimentos, julgamentos, polícia, gente dizendo que viu coisa que não existiu, gente dizendo e afirmando que outras pessoas estavam em lugares que nunca estiveram. Jerusalém estava uma confusão pesada. E se tem um lugar que me surpreende ter confusão, é em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que, quando
Jesus ascende aos céus, era em Jerusalém que a Bíblia diz que seria derramado o poder do Espírito. É em Jerusalém que estão os principais templos. É em Jerusalém que está o Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac. É em Jerusalém que está o cenáculo, o dia do Pentecoste. É em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Mas é surpreendente perceber que um lugar que viu tanto poder, tanta unção, um lugar que viu tanta manifestação de Deus, se torna um lugar de confusão. A palavra Jerusalém e confusão não deveriam estar na mesma frase, mas estão. E isso, gente, parece muito com os nossos dias hoje. Lugares que não deveriam ter confusão, sabe? Pessoas que, depois do que viram, sentiram, ouviram, receberam de Deus, não deveriam ter confusão. Jerusalém era para ser um lugar de reverência, fé, paz, abastecimento, clareza, mas infelizmente, tanto Jerusalém como nos nossos dias, hoje a gente vê em lugares abençoados. Vou pegar um exemplo, a própria igreja, sabe? A gente começa a ver muita confusão entre irmãos, briga, desentendimento, ciumeira, uma ciumeira dos infernos, um acusando o outro, falando da vida do outro, querendo o mal do outro, gente dizendo que viu coisa que não viu. Sabe, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem coisas na nossa vida que não deveriam fazer parte. Coisas pelo que a gente já viu, já ouviu, já sentiu. E essa confusão que Paulo vai entrar, foi uma confusão que já começou lá no capítulo 21, versículo 9. Ele está na casa de Filipe, e a Bíblia diz que Filipe tinha 4 filhas virgens. 4 filhas. E as 4 filhas de Filipe eram profetisas. E a Bíblia diz que ele ficou hospedado lá por muitos dias. Põe o versículo, acho que é o 10. Põe o 10. Olha lá, ó. Vamos ler todos? Vamos ler do 8 em diante. Põe o 8. Partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha quantas filhas? 4 filhas virgens que profetizavam. E depois de passarmos ali vários dias. Quantos dias ele passou ali? Vários dias. Ele demorou ali. Eu acredito que Paulo demorou ali porque, como as 4 filhas de Filipe eram profetisas, acho que eu vou demorar aqui porque uma hora sai alguma coisa, né? Uma hora alguma abre a boca, uma hora alguma delas abre a boca, desenrola o rolo e eu não vou saber o que aconteceu. Mas o que é surpreendente é que ele fica muitos dias ali esperando que uma das 4 filhas de Filipe falasse para ele a revelação, a palavra. Só que aí diz a Bíblia que passou muitos dias ali, só que não veio da boca das 4 filhas de Filipe. Ele ficou muitos dias ali e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Isso me ensina que nem sempre o lugar de onde eu acho que virá resposta para mim é o lugar que Deus vai usar. Eu tenho certeza que Paulo ficou na casa de Filipe muito tempo esperando que uma das 4 filhas desenrolasse o rolo. Mas quem vai trazer a palavra é o Ágabo, que vem depois de muitos dias da Judéia. Isso me ensina que a gente precisa começar a desconstruir os nossos monumentos, os lugares que a gente fala assim, ó, é daqui que Deus vai falar comigo, é desse jeito que Deus vai falar comigo. Espere o tempo que for, mas nunca diga qual vai ser o caminho ou a ferramenta que Deus vai usar, porque Deus nunca vai se encaixar. As 4 filhas de Filipe são maravilhosas, mas quem vai falar não são elas. Quem vai falar é o profeta. E qual é a palavra que vem de Ágabo? Versículo 11. Essa é a palavra profética. Este veio ao nosso encontro e tomou o cinto de Paulo. Imagine você lá, alguém pega teu cinto de couro, a palavra profética. E ele amarra as mãos e os pés e diz para Paulo: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, se amarrando com o cinto, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Essa é a palavra de Deus.
Essa é a palavra. Boa palavra, né? Já pensou? Alguém na tua casa pega teu cinto, se amarra e fala, ó, isso aqui vai acontecer com você, viu? Fica tranquilo, fica de boa. Mas tem uma coisa maravilhosa aqui. Uma coisa boa. A palavra profética, a gente sempre pensa no pior, não é? Mas olha, essa palavra é boa. Porque essa palavra diz que vão amarrar Paulo, mas não vão matar Paulo. Essa palavra diz que Paulo vai sofrer, mas não vai ser morto. Não tem a palavra morte. Tem a palavra prisão na profecia, mas não tem a palavra... Fala comigo, a profecia diz que ele vai ser preso, mas que não vai morrer. Não tem a palavra morte aqui. E em cima disso, quando todo mundo ouve a profecia de Ágabo, todo mundo olha para o Paulo e fala o seguinte: Paulo, não vai. Não vai. Pronto, é a confirmação que você precisava para não ir. O negócio lá não está bom. Se pegarem você em Jerusalém, eu já sentia um negócio aqui, um arrepio, dizendo que o negócio não está bom. Agora vem o Ágabo lá da Judéia e se amarra aqui igual um doido com teu cinto aqui no chão, e está dizendo que se você for para Jerusalém, você vai sofrer. Mas Paulo não se intimida. Ele fala, olha, para mim não tem problema. Mas ele está apegado a uma verdade. Jerusalém não vai matá-lo. Ele vai ser arrastado para fora do templo em Jerusalém. Ele vai apanhar em Jerusalém. Ele vai ser torturado em Jerusalém. O povo grita, mate-o, 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 mate-o. Mas quem tem uma palavra sabe que o que vai limitar o que vai acontecer com ele não é o que o povo grita, mas é o que a palavra diz. E a palavra de Ágabo para Paulo é: vão amarrar você, vão prender você, mas não tem a palavra morte na profecia. Eu não sei se você está entendendo. A pressão pode vir, a perseguição pode vir, a calúnia pode vir, mas nunca vai ultrapassar o que Deus disse que vai acontecer. Porque o que predomina é o que Deus diz que vai acontecer. Ágabo diz para Paulo: eu estou amarrado com um cinto e é isso que vai acontecer com você. Mas não tem a palavra morte. Não tem. E você precisa guardar isso no coração. Não aceite na sua vida nenhum sofrimento que Deus não permitiu. Não aceite na sua vida nenhuma sentença que ultrapassa o que Deus disse que ia acontecer. E não importa o que o mundo diga, não importa. Em meio ao caos, Paulo sabe o que vai acontecer. Eu vou ser preso, vão até me bater, mas eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. Por que eu não vou morrer aqui? Se tudo diz que eu vou morrer. Por que eu não vou morrer aqui? Se você ler o Atos 21, você vai perceber que surram Paulo, batem Paulo. A fúria dos judeus é tão grande que os soldados romanos têm que levantar Paulo e colocar Paulo na cabeça, porque o povo quer matar. Está na tua Bíblia isso. Levam ele para a escadaria da fortaleza, querem acabar com ele, gritam, está todo o cenário montado, vai acabar com ele. Mas a assinatura de Deus não é para a morte. A assinatura de Deus limitou o sofrimento a uma prisão. Veja, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se você tem uma palavra, você precisa começar a valorizar a palavra. Porque a palavra protegerá você de você mesmo. Porque o maior problema não é o que o povo fala. O maior problema é a sua cabeça acreditar no que o povo fala. Porque se o povo diz que vai matar, o povo não tem poder de fazer nada além daquilo que Deus diz que vai fazer. Mas se você acredita que o povo pode fazer o que Deus diz que não vai fazer, a sua cabeça vai começar a trabalhar para aquilo que o povo diz. Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então se eu acredito que aquilo que Deus disse, olha, Ágabo disse, Paulo, lá em Jerusalém vão te amarrar, mas não vão te matar. E o povo está dizendo, mata, mata, mata. Você tem que escolher aonde vai estar o seu coração. Então podem gritar, podem me espernear, podem me espancar, mas Deus já estabeleceu o que vai acontecer. Eu tenho essa palavra para você. Você tem que começar a ser centrado aqui, porque Deus assinou limites, Deus assinou situações, e não importa a conjectura, você tem que guardar a palavra. Tudo pode começar com uma mentira do inferno, e está tudo bem. Esse é o papel do diabo. O papel do diabo é roubar, matar e destruir. O papel do diabo é mentir. Ele faz isso sempre. Ele começou tudo mentindo lá no Éden com a serpente.
ele joga o jogo, esse é o jogo dele. Ele mente, ele manipula, ele engana, ele seduz, ele trapaceia, ele embrulha coisa horrível com papel bonito, ele coloca veneno em pote de guaraná. É o papel dele, e o papel dele está sendo muito bem feito. Agora eu pergunto, e o seu papel? Você lembra do que Ágabo disse? Você lembra daquilo que o Senhor falou? Você lembra da palavra que foi liberada sobre a tua vida? Deus dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Você lembra quando ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você lembra que a palavra final vem do Senhor? Cada um de nós tem que cumprir o seu papel. E é por isso que Paulo vai, porque quem tem palavra vai. Quem tem palavra não espera. Quem tem palavra não fica pedindo confirmação. Quem tem palavra não tem medo. Quem tem palavra não é bunda mole. Quem tem palavra vai. Vai com os cambitos, vai balançando as pernas, vai tremendo tudo, vai com frio na barriga, mas vai. Paulo está indo, está todo mundo dizendo: não vai Paulo, não vai Paulo, não vai Paulo. E Paulo vai, por quê? Porque ele já falou: o máximo que pode me acontecer é a prisão. Matar não me mata. Matar não me mata. Não me mata. Eu vou sofrer, mas não vai me matar. Então tá tudo bem. Eu não tenho medo de sofrer. Você tem que entender que quem vai abrir a tua cova é Deus. Quando eu digo cova física. O diabo não marca o dia do teu falecimento. Quem marca o dia do teu falecimento é o Senhor. Quem conduz a tua vida é o Senhor. Então não tenha medo, vá. Fala pro teu irmão: não tenha medo, vá. Mas aí é um jogo psicológico. Você tem que ter maturidade, porque é um jogo sujo. Eles começam a gritar e agredir Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, a igreja o recebe muito bem. Mas os judeus estavam pistola da vida com Paulo, porque eles estavam dizendo o seguinte: você está pregando contra a lei de Moisés. Eu estou sabendo aí que você está trazendo alguns gregos, alguns gentios. Porque o judeu, pensa num povo tinhoso, é o judeu. O judeu não queria... O judeu cristão, ele não queria a salvação para o gentil. Quem é o gentil? É quem não veio da linhagem judia. E Paulo, a gente fala muito do apóstolo Pedro, mas Pedro era um judeu ortodoxo. Pedro, ele era uma pessoa que demorou muito para virar chave, para pregar o evangelho para quem não era judeu. Foi graças a Paulo que o evangelho foi pregado em várias outras nações. Foi Paulo que trouxe a graça, a ideia da inclusão de outras nações, outras etnias. E os judeus de Jerusalém estavam bravos com Paulo, porque diziam o seguinte: Paulo, você está trazendo gente que não é do nosso povo, você está profanando o templo. Só que Paulo não fez isso. Paulo não colocou gentil no templo. Mas olha o texto, Atos 21, 29, presta atenção. Olha aqui. Anteriormente haviam visto, onde que haviam visto ele? Em Éfeso. O templo não está em Éfeso. Visto com Trófimo. Trófimo é um gentil, é um grego. Tá tudo bem até aqui. Da cidade com Paulo. E julgaram. Eles viram que Paulo tinha levado o Trófimo ao templo. Onde que eles viram Paulo com o Trófimo? Em Éfeso. Então eles viram Paulo com o Trófimo em Éfeso. E eles julgaram que porque viram Paulo com o Trófimo em Éfeso, Paulo tinha trazido o Trófimo para onde? Para o templo. Eles viram Paulo com o Trófimo no templo? Não. Mas como eles viram Paulo na rua em Éfeso com o Trófimo, que é um gentil, eles falaram: então se ele está andando com o Trófimo lá em Éfeso, com certeza ele trouxe para o templo. Vamos prender, vamos matar. Julgaram e julgaram errado. Presumiram e presumiram errado. Isso trouxe uma rebelião tão grande, que eles arrastam Paulo à força, surram Paulo, batem em Paulo. E quando arrastam Paulo para fora do templo, o que acontece com o templo? Versículo 30. Lá no finalzinho. Quando eles arrastam Paulo, toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se a uma multidão. Presta atenção. Todo esse escândalo, toda essa bagunça, porque eles imaginaram que aquilo que eles viram na rua tinha acontecido no templo.
Você já parou para pensar quantas confusões surgem na vida das pessoas por gente irresponsável que inventa história? Gente que fala assim: você viu? Não, não vi, mas eu tenho certeza que aconteceu. Meu irmão, nós temos que ter responsabilidade pelo que a gente fala. Não é porque você está com ódio de alguém que você tem que inventar uma história de alguém. Entendeu? Não é porque você quer que aquela pessoa se lasque na vida que você vai dizer que 2 mais 2 é 8. A gente tem que ter responsabilidade. Você tem que entender o seguinte: você foi injustiçado por alguma coisa, deixa que a lei da semeadura coloca tudo no lugar. Não precisa criar factoide. Não precisa inventar história. Isso acontece muito de fofoca, de gente falando: nossa, você viu o que aconteceu na casa do fulano? Você viu o que aconteceu com outro? Isso acontece um problema, porque quando Paulo é arrastado para fora por conta de uma mentira, qual foi o efeito? Imediatamente as portas do templo foram... É isso que acontece. É isso que acontece. Quando a gente inventa história, quando a gente toca em gente ungida, quando a gente quer deliberadamente construir uma ideia para matar alguém, a reputação de alguém, a família de alguém, imediatamente a porta do templo se fecha. E aqui está um alerta: cuidado com quem você toca. Cuidado com o tipo de história que você inventa. Cuidado com as conclusões apressadas. Cuidado com aquilo que a gente espalha. E aí vira um telefone sem fio, porque cada um que ouve acrescenta 1 quilo de sal, 1 quilo de sal, 1 quilo de sal. E daqui a pouco a história começa abacaxi e está terminando melancia. Cuidado, porque a Bíblia diz que as portas começaram a se fechar. E não fecharam só para Paulo, porque Paulo não precisa da porta do templo aberta. Paulo é templo do Espírito Santo. As portas do templo se fecharam para todos aqueles. E tem gente que vê as portas ministeriais fecharem porque não sabe calar a boca. Tem gente que vê as portas emocionais fecharem porque é alguém que ninguém confia. Não dá para saber se o que fala é verdade ou é mentira. Porque a gente vê uma cena e deduz. Vê uma pessoa cumprimentando a outra e fala: você viu, fulano está namorando com o cicrano. Mas você viu eles se beijando, se abraçando? Não, pela forma como eu vi um olhando para o outro, eu tenho certeza que tem coisa ali. Gente, nós temos que começar a ter responsabilidade. Responsabilidade. A gente precisa começar a entender que tem portas espirituais que se fecham, emocionais, ministeriais, porque mexeram com gente de Deus. E toda vez que você mexe com gente de Deus, não estou falando aqui de pastor só não, estou falando de qualquer pessoa que tem compromisso com Deus. Porque Deus não fica vendo carteirinha para proteger mais ou não, Deus vê corações. Todas as vezes que nós tocamos em pessoas de Deus, as portas começam a se fechar para nós. Aí fica dizendo: por que a minha vida está amarrada? Porque tua língua não cabe na boca. Por que minha vida está amarrada? Eu não fluo. Porque você não respeita a autoridade espiritual. Porque você inventa história. Porque você é maldoso, é maldosa. Eles estavam sendo maldosos com Paulo. Paulo não levou esse homem para o templo, mas eles estão dizendo que levou. Não toque em quem Deus levantou. Não se envolva em confusão com gente ungida. E a multidão está em fúria. Eles querem matar Paulo. Olha lá o versículo, vou ler do 32 ao 35. Olha que interessante. Este reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu com eles para o meio da multidão. E quando viram o comandante e seus soldados só pararam de espancar Paulo quando viram a polícia chegar. E o comandante chegou e prendeu e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. E então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, olha a bagunça, em Jerusalém. Outros gritavam outra coisa, e não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Tudo isso por conta de um boato. Tudo isso por conta de um eu imaginei.
Você pode matar uma pessoa com uma imaginação. Você pode acabar com a vida de alguém porque você imaginou. Aí sabe depois que o outro vai falar? Ai, me desculpa. Só que de um lado um está dizendo me desculpa e o outro está ali morrendo, agonizando. Por isso que você tem que ter uma palavra, porque você não controla o que sai da boca do outro. Mas se Deus disse que não vai morrer, não vai morrer. É por isso que Paulo não enlouquece, é por isso que Paulo não fica doido, é por isso que Paulo não tira a própria vida, é por isso que Paulo não vai revidar com gente idiota, porque ele está regado por uma palavra. Deus falou assim, ó, vão até prender você, mas matar não vão, não vai. Eu quero declarar uma coisa para você que está sendo injustiçado aqui: existe um limite para tudo que podem fazer contra você, viu? Ah, pastor, eu estou desesperado porque eu não sei o que eles são capazes. Eles não são capazes de nada, o limite Deus já deu. Ai, pastor, eu não sei o que eles podem fazer contra mim. Não pode fazer nada. Nada que Deus não tenha permitido. Quem manda não é aquele que quer te matar. Quem manda é a palavra que sai da boca de Deus. Confie na boca de Deus. Confie. Qual é a palavra? Versículo, o que a profecia dizia? Versículo 11. A profecia falava: assim diz o Espírito do Santo, desta maneira os judeus amarrarão o cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. E o que o povo dizia? Versículo 36. Vamos ver juntos? 1, 2, 3, acaba com ele. 1, 2, 3. Deus falava: eles vão te prender e entregar aos gentios. O que o povo falava? Acaba com ele, acaba com ele. Traduzindo, acaba com ele, mata ele, acaba com ele. E o que Deus falava? Será amarrado e entregue aos gentios. O que o povo falava? Acaba com ele. E aí, você fica com a voz de Deus ou com a voz do povo? E se o coro do povo ser muito alto? E se o volume do povo ser muito alto? E se tiver muita gente gritando, dizendo acaba com ele, acaba com ele? A palavra de Deus é a linha que define até onde as coisas vão. E eu repito, você precisa declarar em voz alta: nada, absolutamente nada, vai além do que Deus disse que vai acontecer a meu respeito. Nada, absolutamente nada, vai acontecer além do que Deus disse que vai acontecer a meu respeito. Nada, pode ser um estádio de futebol inteiro, pode ser milhares de pessoas gritando: acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele. Quem rege a minha vida não é a voz do povo, quem rege a minha vida é a voz de Deus. Pode vir a multidão, pode vir levante, pode vir grupo de WhatsApp, pode vir o que for, ninguém tem o poder de passar 1 centímetro do que o céu estabeleceu. Você tem que olhar para o trono hoje, varão. Ô varoa, você tem que acreditar que aquele que te chamou te sustenta. Ninguém pode mudar o que Deus assinou, e você não pode aceitar aquilo que Deus diz que não vai acontecer, porque quando Deus diz que é até aqui, é até aqui. Se Deus falou doença, é só até aqui. O médico falou: se despeça dele. Eu já vi gente levantando de UTI, eu já vi gente levantando depois de desenganado, eu já vi gente com morfina, só esperando paliativo para morrer, e Deus restaurando a saúde. Porque quem coloca os limites na maré é o Senhor, quem coloca os limites do fundamento é o Senhor. O limite do sol, o limite da terra, o limite da lua, o limite da minha vida. Os meus dias estão contados. Eu declaro que hoje você está livre de tudo que Deus não assinou. Eu não tenho medo do que Deus não assinou, eu não tenho medo do que Deus não disse. Veio da onde? Veio da Bíblia? Não, veio da boca do João, então eu não tenho medo. Da onde veio isso? Veio da palavra? Veio do altar? Não, veio da boca da Maria, então eu não tenho medo, porque o que Deus assinou é o que vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está sendo livre dessa tirania que oprime a tua alma. É tanta voz, é dizendo: acaba com ele, acaba com ele. E você vai dizer: pode bater, mas ninguém vai me matar, porque o que vai ficar é o que Deus assinou. É o que Deus assinou. É o que, grita bem alto, é o que Deus assinou. É o que Deus assinou. Nada além do que Deus permitiu vai acontecer. Nada. Só que Paulo não é um tonto, porque se Deus disse que eu não vou morrer, então eu não vou ficar calado. E aqui começa o momento decisivo, porque Paulo é espancado, ele é arrastado para a escadaria da fortaleza. O pessoal fica com mais ódio dele ainda. Os soldados têm que levantá-lo para carregar. Só que ele não fica abatido. Você vai ter que se posicionar no meio de tudo isso.
Porque a fé sem obra é morta. Paulo, no meio de todo esse alvoroço, ele se posicionou. Ele não ficou calado. Ele sabia se expressar. A pergunta que fica é: você sabe se defender ou você vai ficar se entregando à pressão? No Atos 21, 37, os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza e Paulo, perguntou ao comandante. O que ele perguntou? Eu posso falar alguma coisa? O cara está apanhando, um monte de gente ao lado dele gritando, dizendo: acaba com ele, acaba com ele. O que ele está falando? Eu quero falar. Eu quero falar. Aí o soldado disse: você fala grego? Coitado. Paulo fala grego. Paulo fala aramaico. Paulo é um poliglota. Aí o soldado fala: mas você não é um egípcio? Que viagem na maionese, hein, gente? Que viagem. Você não é um egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou, olha a fofoca, 4.000 assassinos para o deserto? Paulo ganhou 4.000 pessoas para Cristo no deserto. Mas o que o diabo está falando? Você é egípcio, você não fala meu idioma, e você levou 4.000 assassinos para tudo de cabeça para baixo. Tudo distorcido. Por quê? Tem histórias que falam sobre nós que dá até preguiça de falar, é ou não é? Porque, irmão, ter que desfazer isso aqui é um negócio terrível. Mas Paulo diz: eu quero falar. Eu quero falar. Versículo 39, Paulo vai dizer: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante. Paulo não é aparecido, mas para mostrar quem ele não tem vergonha de brilhar, não. Você está me menosprezando aqui? Por que ele está dizendo que ele é cidadão romano? Porque quem está aprendendo agora, ele é um soldado romano. Está dizendo: opa, nós temos a mesma nacionalidade, baixa a bola aí. E permita-me falar ao povo, eu quero falar. E tendo recebido permissão do comandante para falar, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal com a mão à multidão, tipo: cala a boca, pessoal. Cala a boca, vocês me bateram, mas é o máximo que vocês podem fazer, porque matar, Deus falou que vocês não me matam não. Vocês calem a boca, porque agora eu vou falar. E quando todos ficaram em silêncio, ele dirigiu-se a ele com a língua hebraica. O soldado pergunta: você fala grego? Eu falo, mas eu vou falar com eles em hebraico. Eu pergunto para você: muita mentira, muita ideinha, muita oposição, mas você sabe usar o idioma certo para esse momento que você está vivendo? Porque se Paulo falasse latim, francês, português, não adiantava ele querer falar naquele momento. Ele tinha que falar o idioma certo, porque falar outro idioma não iria salvá-lo ali. O tribuno pergunta para ele: você sabe falar grego? É como se ele falasse: você quer uma oportunidade para falar, mas você sabe a linguagem dessa oportunidade? Você quer se posicionar nesse momento de crise, mas você sabe o idioma a ser falado nesse momento de crise? Porque muita gente ora por portas abertas, clama por visibilidade, clama por avivamento, por crescimento, mas você não sabe o idioma desse momento, a linguagem desse momento. Deus vai te ensinar o idioma da tua próxima oportunidade, para que quando chegar o momento, você saiba falar exatamente a língua desse momento, para que você saiba se posicionar nesse momento. Eu declaro que Deus vai te ensinar antes de chegar a essa situação, qual é o idioma dessa situação. Porque o soldado está falando: você quer falar o que, rapaz? Olha para a tua cara, você não deve ser ninguém, você não sabe falar nada. E Paulo está dizendo: eu já estou preparado para aquilo que está acontecendo. Eu sei falar grego, eu sei falar aramaico, eu sei falar hebraico, eu estou preparado para essa situação. Porque não adianta querer, tem que estar preparado. E eu declaro que o Espírito Santo, por isso que a cada culto, a cada louvor, a cada oração, você está falando: pastor Diego, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, é tanta coisa lá fora. A cada pregação, Deus está te dando idiomas para as batalhas que virão. Deus está te dando idiomas e palavras para aquilo que vai
acontecer amanhã. Porque quando falarem, olha, agora eu acabo com você, agora eu acabo com você, você vai sacudir a poeira, secar o suor, secar o sangue e dizer, vai acabar nada. Vocês são empolgados. Deus diz que eu não morro disso, e eu sei o idioma certo para esse momento, porque Deus não vai deixar você ser confundido, Deus não vai deixar você ser humilhado, Deus não vai deixar acabarem com você. Levanta a mão para cá. Há um idioma para a tua defesa, e Deus vai te ensinar. Há um idioma para o teu crescimento, e Deus vai te ensinar. Há um idioma para o teu avanço, e Deus vai te ensinar. Não é só quem quer, é quem se preparou para falar no tempo certo. E eu declaro idiomas descendo sobre a tua cabeça hoje. Eu declaro que existirão conflitos que todo mundo vai dizer, agora eu enlouqueço ele, agora eu enlouqueço ela, agora acabou, vai pirar na batatinha. E Jesus está falando, abra a boca, que eu já te treinei para isso. Abra a boca, eu já te preparei para isso. Abra a boca, eu já coloquei palavras certas para isso. Não vai quebrar, não vai enlouquecer, não vai. Deus, sou teu Pai. Há um idioma para a crise financeira, há um idioma para a crise emocional, há um idioma. Eu vou saber o que falar, eu vou saber. É tão sujo o jogo, por isso que é perigoso não ouvir a Deus. É tão sujo o jogo, porque o tribuno, o soldado romano, ele tenta destruir a identidade de Paulo. Primeiro fala que Paulo é egípcio, com a ideia de imputar a ele uma outra nacionalidade, uma outra identidade. Paulo não é egípcio, Paulo é judeu. Ele está falando o oposto do que Paulo é. Paulo nasceu numa cidade muito importante. Paulo era para ser respeitado ali, mas o soldado está falando, você não é daqui, você não pertence a nós. Você está entendendo que nesse jogo de fazer você acreditar no que Deus não assinou, vão tentar entrar na sua cabeça para dizer para você que você é quem você não é, que você vem de um lugar diferente daquele lugar que Deus disse que você veio. Vão tentar distorcer a tua história, grudar em você rótulos. E quem está falando aqui é um tribuno, é um camarada que quer que eu puxe o saco dele, puxe a sardinha. É um camarada que está dizendo o seguinte, ó, eu estou te livrando de um espancamento, hein? Não me contraria não. Se não fosse eu te levantar aqui, ó, o povo tinha te acabado. É uma autoridade. Mas Paulo fala, não, eu não vou concordar com você. Eu não vou concordar com o que você está falando sobre mim. Eu não sou egípcio. E outra coisa, eu não sou um rebelde. Não é você que levou 4.000 assassinos para o deserto? Está tentando mudar não só a identidade de Paulo, mas mudar a missão, dizendo que o que Paulo fala é horrível. Você tem que ter muita maturidade, irmão, porque tem histórias, tem conversas que vão chegar a seu respeito, que tem que tomar muito sal de fruta para não vomitar. Paulo está ali sendo espancado porque alguém imaginou que ele levou alguém para um lugar que ele não levou. E quando ele é espancado, vão dizer que ele não é da nacionalidade que ele é, e que a missão dele não é salvar pessoas, a missão dele é levar assassino para o deserto. Só que quem tem um decreto de Deus não se intimida, não deixa grudarem em mim rótulos que não são meus. Você precisa fazer o que Paulo fez. Pode me prender, porque foi isso que Deus determinou, mas eu não vou aceitar 1 centímetro além do que Deus disse que ia acontecer. Deus não disse que vocês iam mudar minha identidade, eu não vou aceitar. Deus não disse que vocês iam mudar minha missão. Deus só disse uma coisa: vocês vão me prender. Isso eu aceito. Agora nada além do que Deus disse que ia acontecer. Eu quero declarar que você não é o que estão falando sobre você. Você não pode aceitar, você não pode dormir, você não pode fazer acordo com gente que muda a tua nacionalidade, com gente que muda a tua missão. Você não pode deixar as pessoas inventarem coisas para grudar em você e você aceitar isso na boa. Você não pode deixar as pessoas suporem coisas sobre a sua fé. Não negue a sua identidade para agradar pessoas importantes. Não negue a sua identidade por conta de dinheiro.
Não negue a sua identidade por conta de influência. Não negue a sua identidade para fazer média com pessoas que estão te prometendo avanços. Não negue a sua essência para caber no mundo de ninguém. Eu não vou me enquadrar nessa corrupção de Jerusalém. Eu sou Saulo de Tárcio, da Cilícia. Eu não levei ninguém para o templo. Eu não levei ninguém lá. Os 4.000 não foi. E eu quero falar, eu só tenho um compromisso em agradar aquele que me deu a verdadeira identidade que eu carrego. Levanta a mão para cá. Não venda a sua identidade. Não negocie a sua identidade. Não silencie. Não tem tribuno. Não tem ninguém que vai fazer mudar. Eu não sou egípcio, eu não sou rebelde, eu não sou alguém que vai mudar a história por conta de coisa suja. Eu sou o promotor da unidade, o defensor da fé, o restaurador da igreja. Eu estou pregando para quem a igreja não quer pregar. Eu estou salvando através do nome de Jesus quem a igreja não quer salvar. Não venha colocar suas patas sujas no meu chamado. E eu declaro hoje que o diabo não vai pôr as patas sujas no seu chamado. Não vai pôr as patas sujas na tua história, não vai pôr a pata suja na tua família. Não deixa tocar na identidade da missão, porque o Senhor assinou que você vai viver pelo nome de Jesus. Cuidado. Agora, para eu encerrar e nós orarmos, qual é o perigo de tudo isso aqui? O momento que escolheram perverter a identidade de Paulo e perverter a missão, dizendo que ele é egípcio e dizendo que ele é um rebelde que leva assassino para o deserto. Qual foi o momento? Depois do espancamento. Bateram nele, surraram ele, escolheram o momento mais frágil para distorcer o que Deus chamou Paulo para fazer. Porque o diabo não é burro. Ele não vai tentar distorcer tua identidade e tua missão quando você está limpinho, cheirosinho, perfumadinho. Ele vai escolher uma surra da vida, para que diante de uma surra da vida, ele vai criar distorções de identidade e missão, para lançar dúvida. Porque qual é a dúvida? Pô, cadê Deus, meu? Se eu estou apanhando tanto, cadê Deus? Paulo não é anjo. A porrada dói, o chute dói, o tapa dói, o xingamento dói, a rasteira dói, a pedra dói. E a minha alma vai dizer: se Deus me ama, por que Ele permitiu? Mas você tem que lembrar da jornada. Ele não mentiu para você. Ele disse que isso ia acontecer. Lembra do cinto amarrado de Ágabo? Lembra? É necessário, mas tem um limite. A missão que Deus te confiou, em algum momento vai virar um alvo de zombaria. Aguenta o tranco. Em algum momento a missão que Deus te colocou, confusão, muito falação, muita faladeira. E o que você vai fazer? Lembra do que Deus assinou. Não aceite, não permita, não tolere. Não deixa grudar em você essa lama que estão jogando. Não deixa grudar em você esse questionamento sobre a tua origem, sobre a tua missão. Eles querem que você comece a olhar no espelho e duvidar. Eles querem que você olhe para si mesmo e comece a dizer: será mesmo? Será mesmo que Deus me chamou? Será mesmo que eu sou tão importante quanto pregam lá na igreja? Será mesmo que existe um plano para a minha vida, para o meu ministério? Será que eu tenho realmente uma condição? Porque se tem mentira na boca deles, você tem que trazer a verdade para a sua boca. Porque o que vive é a verdade engole a mentira. Se na boca dos outros tem mentira, na tua boca tem que ter a verdade. Na boca do soldado romano tem: você é egípcio, você levou 4.000, você levou ímpio para o templo. E na boca de Paulo tem: eu sou judeu, eu sou da Cilícia, eu sou servo do Senhor. Não importa quanta covardia o diabo tenha, você não pode se render a isso. Você tem que dizer diante de Deus a sua identidade, a sua origem, a sua genealogia. Paulo está dizendo: eu não aceito os rótulos. Não importa o que vai me acontecer, Deus já disse qual é o limite. Deus já disse. Não se envergonhe da sua prosperidade. Escuta aqui, ó.
E aqui eu encerro. Paulo não é uma pessoa indiscreta, ele é muito discreto. Mas chega um momento da tua vida que você tem que escancarar quem você é. Você não tem que ter vergonha. Você tem que mostrar o que Deus fez. Quando eu estou falando assim, ó, você é egípcio, você é um rebelde, Paulo, ele... Opa, peraí pessoal, eu estou sangrando aqui e tal, mas peraí, você sabe o que você está falando? Eu sou judeu, eu sou igual a esses idiotas aí que estão me batendo. E você, ô romano, bonitão, que está aí, eu também sou cidadão romano, nascido na Cilícia, lugar importante, a cidade mais importante. Chega uma hora da tua vida que não é porque você é exibido não, mas chega uma hora da tua vida que você tem que parar de esconder os célebres feitos que Deus te deu. Parar de, não tenha vergonha do teu dom, não tenha vergonha do teu chamado, não tenha vergonha da unção que Deus te deu. Não tenha vergonha de falar a obra que Deus fez na tua vida. Não tenha vergonha de mostrar as bênçãos que Deus te deu, o lugar que Deus te tirou. Porque tem hora que o diabo tem que chupar essa manga e perceber que ele é um idiota, que ele não sabe o que está falando. Porque as mentiras do diabo serão destruídas com a verdade que sairá da tua boca. Não se cale, não seja modesto não. Abra a boca e diga: eu sei de onde eu vim, eu sei a minha identidade. E eu declaro que toda identidade apagada vai ser restituída nessa manhã. Todo propósito distorcido vai ser alinhado nesta manhã. A nossa identidade é uma identidade pentecostal. Eu não vou ser crente geladeira não. Eu não vou ser crente amém, 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 amém. Tu foi batizado com o fogo do Espírito Santo. Tu foi batizado falando em línguas. Tu foi batizado sapateando na igreja. Agora tá parecendo eu ia falar, eu não posso falar. Tá parecendo uma geladeira. Tá parecendo uma geladeira aí. Oh, glória. Oh, que é isso, rapaz? Recupera a tua identidade. Tu é do manto, tu é do fogo, tu é aquele que abre a boca e o demônio sai correndo. Ai pastor, mas falaram que eu sou exagerado, mas falaram que eu não posso, que não me falaram, olha para você, enxerga, manda ele se enxergar. Conta para ele onde você nasceu, conta para ele de onde Deus te tirou, conta para ele como Deus te pega na madrugada, conta para ele quando você abre a Bíblia, a palavra salta para fora e diz: eu sou teu pai, eu sou teu Deus. Não tenha vergonha, você é alguém que tem a identidade do céu. Coloque-se em pé. Aleluia. Eu não aceito o que Deus não assinou. Levanta a mão, fala: eu não aceito o que Deus não assinou. O que Deus disse que vai acontecer tá de boa, mas se Ele não disse, Satanás, eu não tenho medo de você, porque só vai acontecer o que Deus já me avisou. Você tem certeza disso? Feche os seus olhos. Recupere sua identidade hoje. Recupere sua identidade agora. Recupere sua identidade, sua missão. Paulo está falando: eu quero falar, eu tenho o idioma desse tempo aqui, eu tenho o idioma. Eu sei falar grego, eu sei falar aramaico, eu sei falar hebraico. Eu estou preparado para essa fase. Deus não me mandou para um lugar que eu não esteja preparado. Eu estou preparado. Deus manda te dizer: eu já te dei o idioma dessa fase. Você está assustado porque você está ouvindo o grito da multidão, o coro da multidão, mas eu já te preparei para isso. Eu já te dei o idioma desse tempo. Eu já te dei as palavras dessa época. É hora de você começar a pedir a palavra. É hora de você começar a olhar e dizer: calem a boca, porque eu vou falar. Eu vou falar, e quando eu falar eu vou mostrar o que Deus fez. Levanta a tua mão e começa a recuperar a tua identidade. Você que era do fogo e agora virou geladeira, volta a ser do fogo. Você que profetizava e parou, volta a profetizar. Você que falava em mistérios e diz: pastor, foi tanta pressão, ou eu me apagava ou eu morria. Morre não, morre não. O decreto não diz que morre. O decreto dizia que prende, mas não morre, não morre, não morre. Levanta a mão e dá glória. 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 Mostra
Mostra para os romanos quem é você, Paulo. Mostra para esse povo que te odeia quem é você, Paulo. Mostra para esse povo que grita: mata ele, acaba com ele. Mostra que você é cidadão do céu. Mostra que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mostra que aquilo que predomina é o que Deus disse. Abre a tua boca, abre a tua boca. Eu declaro Deus restaurando tua identidade. Eu declaro Deus trazendo avivamento para o teu interior. Eu declaro Deus quebrando correntes, grilhões, amarras, ferrolhos, crises. Eu declaro grilhões agora saiam pelo poder do nome de Jesus. Glória, 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 glória. Mais forte, vai lá, vai forte. Você é Saulo agora. Você é Paulo, aquele que fala, aquele que declara identidade restaurada, dons, chamado, ministério. Pega na mão do seu vizinho. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Talvez ele está entalado aí, porque é uma garganta contra milhares. É uma garganta falando: eu sou judeu, eu nasci na Cilícia. E todo mundo dizendo: egípcio. Mas quando Deus está em você, tua voz vira um turbilhão. A tua voz chega no inferno se for necessário. A tua voz chega em lugares oprimidos. Deus vai desentalar tua garganta hoje. Você anda muito quietinho, você anda muito tristinho, você anda muito covardinho, você anda muito caladinho, você anda aceitando muita coisinha besta. Você está murchando, mas hoje Deus vai colocar você para florescer de novo. Acabou. Eu estou colocando água viva em você. Tu vai voltar a ter cor, tu vai voltar a ter vida, tu vai voltar a ter brilho nos olhos. Vai abrindo tua boca, segura a mão do teu irmão, ajuda ele a dar glória. Ajuda ele, enquanto eu oro por você, você dá glória. Enquanto eu oro por você, você dá glória. Todo desânimo agora. Você anda muito calado, você anda muito apagado, você anda muito triste, você anda muito sofrimento. Acabou, acabou. Lembra do que eu assinei. Lembra do que eu assinei. Lembra do que eu assinei. Eu te avisei, eu estou contigo. Poder, poder, poder do alto, poder do céu, poder do trono, poder, 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 poder. Ativa, 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 ativa. Ativa a tua alma. Ativa, ativa, ativa a tua alma. Ativa, ativa. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.